Olá pessoal, nesse segundo bloco nós vamos falar especificamente sobre o CPC 48. Nós contextualizamos os instrumentos financeiros no bloco anterior, falamos de evolução até chegar nesse momento o CPC 48. Então, tirando aquela primeira categoria que são os contas a receber e o a pagar normal, pelo CPC 48 nós temos agora 3 categorias de classificação e mensuração de ativos financeiros. Eles podem ser mensurados como ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, o VJORA, e o valor justo por meio de resultado, o VJR. Como escolher? Bom, vamos agora entender o que é e como se apura o valor justo, antes de falar propriamente das categorias. Pela Lei 6.404 e alterações posteriores, o valor justo é o valor que se pode obter em um mercado ativo, por exemplo, a Bolsa de Valores, decorrente de transação não compulsória, não forçada. Nenhuma das partes pode estar em desequilíbrio. Na ausência de mercado ativo, como chegar a esse valor justo? Como definir? O valor que se pode obter em um mercado ativo com a negociação de outro instrumento financeiro de natureza, prazo e risco similares. O valor presente líquido dos fluxos de caixa descontado para instrumento financeiro de natureza, prazo e risco similares, ou pelo valor obtido por meio de modelos matemáticos e estatísticos de precificação. Então, se o mercado não for ativo, nós temos essas outras possibilidades através de um instrumento financeiro similar para tentar apurar o valor justo. Algumas questões para a gente fixar aí essa teoria. Se o mercado para determinado instrumento financeiro não for ativo, a entidade estabelecerá o valor justo, considerando o valor determinado pela última operação de compra e venda do respectivo ativo? Errado, é uma afirmativa errada. Nós já vimos que se o mercado não for ativo, ele tem como definir esse valor justo por meio de um ativo similar. Outra questão da CESP. Na ausência de mercado ativo para um instrumento financeiro, o valor justo desses instrumentos pode ser assumido como um valor que se obteria em um mercado ativo com a negociação de outro instrumento financeiro de natureza, prazos e riscos similares? Correta essa afirmativa. É exatamente o que está previsto aí na legislação. Bom, então, voltando lá para as 3 categorias do instrumento financeiro pelo CPC 48 e NBSTG 48, ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e o valor justo por meio do resultado. Vimos que é valor justo, então vamos ver agora como escolher a categoria desse ativo financeiro. O ativo financeiro será classificado como ao custo amortizado caso aquele instrumento financeiro seja mantido em um modelo de negócio cujo objetivo seja obter fluxo de caixas contratuais somente de principal e juros. Ou seja, essa categoria irão entrar aqueles instrumentos financeiros, os títulos onde a empresa, dentro do seu modelo de negócio, não tem intenção de vender. Ela tem intenção de manter, intenção e condições de manter até o seu vencimento. Ela pretende receber o principal e os juros. E a mensuração subsequente, as receitas de juros, as perdas de crédito esperado e os ganhos ou perdas cambiais são reconhecidas no resultado. No momento do desreconhecimento, qualquer ganho ou perda é reconhecida no resultado. Para esta categoria de instrumento financeiro, não se faz necessário atualizar esse instrumento financeiro ao valor justo. Vejamos alguns exemplos aí para os instrumentos financeiros classificados como ao custo amortizado. Para que um ativo financeiro seja mensurado ao custo amortizado, é necessário que suas cláusulas contratuais prevejam fluxo de caixas exclusivamente de principal mais juros, nas datas previamente acordadas, e que o modelo de negócio em que o ativo esteja inserido tenha por objetivo receber fluxos de caixas contratuais.
isso é uma afirmação correta, né? Esse é o objetivo do instrumento financeiro ao custo amortizado, receber fluxo de caixa, principal e juros. Um segundo exemplo aí da CESP. Um ativo financeiro é classificado como ao custo amortizado se for adquirido ou incorrido, sobretudo, para a finalidade de venda ou de recompra em prazo muito curto. São exemplos de ativos financeiros ao custo amortizado os que satisfazem a definição de empréstimos recebíveis. Errado. Já vimos que o instrumento financeiro ao custo amortizado é aquele que a entidade tem intenção e condições de manter até o seu vencimento. Ela não tem a finalidade de venda ou de recompra em prazo muito curto. Então, o exemplo 2 é uma afirmação errada. E o exemplo 3, a empresa XYZ adquiriu um título no valor de 30 mil, com juros de 1% ao mês, no dia 30 de novembro de 2018. De acordo com o modelo de negócio da empresa, este título será mensurado ao custo amortizado. Qual o valor do título dia 31 de dezembro de 2018? O que nós temos que enxergar nesse momento é que, na data de aquisição, ela vai classificar esse instrumento financeiro lá no seu ativo, como instrumento financeiro ao custo amortizado. Então, um débito nessa conta e crédito de disponibilidade, 30 mil, pela aquisição desse título. Dia 31 de dezembro, ela vai reconhecer os juros de 1%, então terá um débito na conta instrumento financeiro ao custo amortizado de 300, 1%, e um crédito de receita de juros lá no resultado, ok? Bom, a segunda categoria dos instrumentos financeiros seria aí a classificação como valor justo por meio de outros resultados abrangentes. O que é um resultado abrangente? São aquelas transações que afetam patrimônio líquido, mas não são oriundas de transação com os sócios. É a demonstração que compõe a demonstração de resultado abrangente. Então, como que é feita a mensuração desse instrumento financeiro? Vai ser registrado pelo custo de aquisição no ativo e o crédito lá nas disponibilidades. Esse título ele tem a intenção de gerar fluxo de caixa principal mais juros, mas também, se surgir uma boa oportunidade, a entidade vai negociar aquele título. Fazendo uma analogia ao CPC 38, seriam aqueles títulos disponíveis para venda futura. A intenção primordial da entidade é receber fluxo de caixa, principal e juros. Porém, se aparecer uma boa oportunidade, ela negocia aquele título. E a mensuração subsequente? As receitas de juros, as perdas de crédito esperado e os ganhos ou perdas cambiais serão reconhecidas no resultado. Outros ganhos e perdas na mensuração valor justo são reconhecidos em outros resultados abrangentes. Por quê? Ainda não foi vendido, então como ainda não foi efetivamente vendido, ela deixa nesses outros resultados abrangentes que são classificados lá no patrimônio líquido. Quando for realizado aquela transação, aí ele sai do patrimônio líquido e passa a fazer parte da demonstração de resultado. Por exemplo, um instrumento financeiro foi adquirido por 100 mil, vai ter juros de 6 mil e o valor de cotação na bolsa é de 110. Lembrando que nós estamos vendo o instrumento financeiro ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, na data de aquisição, qual será o lançamento? Como que ficará a contabilidade? Terá um débito de instrumento financeiro ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes lá no ativo e um crédito de disponibilidade, caixa ou banco no valor de 100 mil. Pelo reconhecimento de juros, se debitará esse instrumento financeiro 100 mil e fará um crédito de receita de juros 100 mil lá no resultado. Porém, eu preciso manter o valor justo desse instrumento financeiro atualizado. Então eu tenho hoje um instrumento que está valendo 106 mil. O valor de cotação dele é 110, então eu vou fazer um novo débito em instrumento financeiro de 4 mil e um crédito em ajuste de avaliação patrimonial no valor de 4 mil lá no patrimônio
líquido. Ressalto que esse ajuste de avaliação patrimonial de 4.000 é uma conta do patrimônio líquido. Ela não transita ainda nesse momento para o resultado. Ok? No segundo exemplo, temos uma empresa, qualquer, Valor e Geração S.A., ela fez uma aplicação em CDB de 720 dias. A empresa classificou a aplicação como instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Dessa forma, deve a empresa registrar na data do fato e posteriormente o CDB por qual valor? Bom, como é um instrumento financeiro pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, na data da aquisição nós vamos registrar pelo valor da transação de aquisição. E posteriormente nós também temos que registrar o seu valor justo, numa conta lá no patrimônio líquido. Então a alternativa correta aí seria a alternativa A. E a terceira e última categoria dos instrumentos financeiros serão aqueles classificados ao valor justo por meio de resultado. Essa categoria é uma categoria residual, para colocar aqueles instrumentos que não se enquadraram como custo amortizado ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Nessa categoria, todas as mudanças no valor justo serão reconhecidas no resultado diretamente. Temos um exemplo para entender aí esta categoria. Compramos um instrumento financeiro por 50.000, teve um juros incorrido de 5.000 e o valor de cotação da bolsa desse título é 53.000. Então, na data de compra, nós debitamos o instrumento financeiro ao valor justo por meio de resultado 50.000 e creditamos disponibilidade 50.000. No reconhecimento dos juros, nós vamos debitar esse instrumento financeiro, 5.000, e creditar no resultado receita de juros 5.000. Agora observa que o valor de cotação dele é 53, está abaixo do valor de aquisição, mas dos juros. Então, nesse caso, teremos uma perda aí no resultado. Então, reconheceremos uma perda de 2.000 no resultado e creditaremos aí o instrumento financeiro 2.000 para que possa refletir o seu valor justo, o valor de cotação de bolsa de 53.000. Mais um exemplo aí para fixar sobre os instrumentos financeiros, essas três últimas categorias aí. Suponha que determinada empresa adquiriu 3 títulos do governo ao valor unitário de 10.000 cada com as seguintes finalidades. O título 1, a intenção da empresa é receber fluxo de caixa mais juros, ou seja, é categorizado como ao custo amortizado. O título 2, a intenção da empresa é receber fluxo de caixa ou venda, se tiver aquela boa oportunidade. Seria aquele instrumento financeiro ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. E o terceiro título seriam para negociação, aquele instrumento financeiro ao valor justo por meio de resultado. No final do ano, TARX apresentaram um rendimento de juros de 600, dos quais serão pagos no vencimento do título, e o valor justo é de 11.000. Então, o que nós temos que enxergar e reconhecer na contabilidade? Na compra, na aquisição, nós vamos fazer 3 débitos, instrumento financeiro ao custo amortizado 10.000, instrumento financeiro ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 10.000, instrumento financeiro ao valor justo por meio de resultado 10.000. Pelos juros, vamos debitar cada instrumento financeiro 600 e reconhecer uma receita de juros de 1.800. Agora, aquele instrumento financeiro ao valor justo por meio de resultados abrangentes, que está valendo 10.600, nós vamos acrescentar 400 em contrapartida de um ajuste de avaliação patrimonial no PL. E aquele instrumento financeiro ao valor justo por meio de resultado, que também está valendo 11.000, nós vamos adicionar, debitar o instrumento 400 e creditar lá no resultado um ganho com valor desse instrumento financeiro de 400. Um segundo case aí, para fixarmos a teoria, uma questão da Sabesp.
As características das aplicações financeiras realizadas por uma empresa no dia 1º de dezembro de 2016 são apresentadas na tabela a seguir. Aí ele quer saber qual o impacto aí no balanço e na demonstração do resultado. Então, um título foi comprado por 600 mil, o vencimento dele dia 31 de maio de 2020, ele vai ser classificado pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Aí está aí o valor justo dele, 604. Um segundo título comprado por 800 mil, dia 30/6, é o vencimento dele, de 2022, pelo custo amortizado, valor justo 820. E um terceiro título comprado por 1 milhão, pelo valor justo por meio de resultado, e o valor dele, 1.018.000. Como é que fica então a contabilidade? Aquele título que é pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes comprado por 600 mil, teve um juros de 600. Isso vai lá na demonstração do resultado do exercício. Então, debitamos o título e creditamos uma receita de juros. O ajuste a valor justo, o valor dele de mercado é 604. Então, nós temos que fazer um ajuste negativo no PL. Um ajuste de avaliação patrimonial, 2.000 negativo lá no PL para refletir o valor justo dele. O segundo título, que é ao custo amortizado, foi comprado por 800 mil, reconhecemos apenas os juros de 16 mil lá no resultado, então o valor no balanço patrimonial desse título passa a ser 816. Não tem ajuste a valor justo, não vai afetar o PL nem a demonstração de resultado. E o terceiro título, que é por meio de valor justo por meio de resultado, que foi comprado por 1 milhão, teve um juros de 15 mil e como o valor justo dele é 1.018.000, nós temos que reconhecer esse ganho no valor justo dele diretamente no resultado. Então, no balanço ele passa a valer 1.018.000 e na demonstração do resultado nós temos uma receita de 15 mil dos juros, mais esse ganho de 3 mil ao valor justo. Tá? Bom, classificamos, vimos aí a regra para classificar os instrumentos financeiros de acordo com o CPC 48 e se a entidade dentro do seu modelo de negócios mudar de modo significativo a intenção daqueles instrumentos, então eu devo reclassificar aqueles instrumentos financeiros, tá? Então essa reclassificação ela é exigida caso o modelo de negócio no qual são mantidos mude de modo significativo após o reconhecimento inicial. Espera-se que tais mudanças não sejam muito frequentes. Então, só um resumo geral aí dessas 3 categorias para entender como classificar esse instrumento financeiro. Então tem que se analisar o fluxo de caixa contratual do ativo são somente principal e juros? Se a resposta for sim, eu tenho que analisar o objetivo do modelo de negócio é manter os ativos para obter o fluxo de caixa? Se sim, é o custo amortizado. Se não, não é só fluxo de caixa, mas também pela venda dos ativos financeiros. Se sim, eu devo classificar aquele instrumento financeiro ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. E se a resposta for não, não é o principal e juros, eu devo classificar por meio do resultado, o valor justo por meio do resultado. Ok? E uma coisa interessante que o CPC 48 muda é que, antigamente, aquelas estimativas de perdas eram com relação baseado nos créditos incorridos, nas perdas de crédito incorrida. A partir do CPC 48 para frente, a estimativa é feita com perdas de crédito esperada. Perdas de crédito esperadas são o valor presente de todas as insuficiências de caixa ao longo da vida esperada do instrumento financeiro. Tá? Então, a insuficiência de caixa vai ser igual ao quê? O fluxo de caixa devido à empresa conforme contrato, menos o fluxo de caixa que a empresa espera receber. Com isso, encerramos aí o segundo bloco sobre instrumento financeiro.